A falta de confiança na estratégia operacional é muito comum entre os traders. Na verdade, a maioria dos traders não tem confiança na sua estratégia operacional. O grande problema é que é impossível seguir uma estratégia operacional e respeitar todas as regras dessa estratégia se você não confia nela. Então, ter uma estratégia operacional e confiar nessa estratégia é fundamental e é um pré-requisito para você ter resultados no trading. Agora, você já parou para pensar por que a maioria dos traders não tem confiança na sua estratégia operacional? O motivo é o seguinte: existem duas abordagens muito diferentes na análise técnica. A abordagem subjetiva e a abordagem objetiva. A abordagem subjetiva é uma abordagem onde cabe ao trader interpretar as movimentações de preço que o mercado está produzindo e, baseado nas suas interpretações pessoais, tomar suas decisões para executar então as suas operações. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma sala operacional ali com 10 traders grafistas que usam a análise técnica subjetiva. Cada um deles vai ter uma interpretação pessoal da movimentação que está rolando no gráfico naquele momento. E o grande problema, então, que existe nessa abordagem é que a maneira como a gente interpreta os movimentos do mercado muda constantemente em função de fatores como cansaço, estresse, viés, notícias e a nossa condição emocional. Isso significa que, operando de forma subjetiva, nossa abordagem e a nossa atuação no mercado ficam totalmente comprometidas, porque a gente acaba não operando de forma totalmente imparcial ou isenta de opinião pessoal. Então, acaba que a gente não está operando o que o mercado está de fato produzindo de movimentação, mas o que nós estamos interpretando que o mercado está produzindo baseado nas nossas emoções pessoais. Portanto, a gente fica numa condição muito vulnerável. E como resultado dessa nossa operação vai depender totalmente da nossa interpretação, do mercado naquele momento, isso pode deixar a gente numa condição emocional muito instável e muito desconfortável, que acaba se transformando numa verdadeira montanha-russa de emoções ali ao longo do pregão. A gente fica muito feliz quando a gente acerta uma operação e muito triste e decepcionado quando a gente erra. Essa condição é péssima para a atividade de trading. Ela compromete o nosso emocional e tem efeitos muito nocivos aí na nossa performance. Além disso, o pregão é um ambiente totalmente hostil. Muitas informações, muitas notícias, tem toda a questão da pressão pelos resultados, Então tudo isso acaba sobrecarregando a cabeça do trader. Então esse não é um movimento adequado para tomar nenhuma decisão. Inclusive tomar decisões nesse momento pode ser até muito difícil, muito doloroso para a gente. Se você não tiver um plano para seguir, você pode ficar com muitas dúvidas com relação à decisão que você vai tomar. Daí bate aquela incerteza. E a incerteza do que fazer, de como agir, é o principal motivo que provoca a falta de confiança. E a falta de confiança leva ao quê? Leva ao medo. Portanto, a subjetividade não te ajuda a controlar suas emoções. Pelo contrário, ela potencializa sentimentos e emoções que podem te atrapalhar no trade. Além disso, quando você opera de forma subjetiva, você não consegue fazer um backtest da sua estratégia. Porque para testar uma estratégia, você precisa ter uma estratégia 100% baseada em regras objetivas. Então acaba que você não consegue validar a sua estratégia e provar que ela é realmente uma estratégia lucrativa. Então, por esses motivos, eu particularmente não gosto da abordagem subjetiva. Isso não funciona para mim. Se dependesse dessa abordagem, eu não teria sucesso no trading. Com certeza já estaria fazendo qualquer outro tipo de atividade, qualquer outro tipo de outra coisa aí na vida. Agora, na abordagem objetiva, o jogo é totalmente diferente. Na abordagem objetiva, o trader não interpreta absolutamente nada. O que ele faz é simplesmente seguir um plano de trading onde existe ali um determinado padrão operacional que ele vai operar. Quando o mercado produzir esse padrão, de acordo com todas as características e todas as regras pré-estabelecidas ali no plano de trading, o trader então vai abrir uma posição no mercado, seguindo exatamente o que está estabelecido ali no plano de trading. Ele não decide absolutamente nada, ele é totalmente passivo nesse processo, ele só executa. Ele já tem regras claras e pré-estabelecidas, dizendo qual tempo gráfico que ele vai operar, onde que ele deve entrar numa operação, como que ele deve conduzir a operação, onde que ele deve sair, qual o tamanho do lote que ele vai operar. Todas essas definições já foram definidas com antecedência, no momento que o trader elaborou ali o seu plano de trading. E qual que é a grande vantagem desse tipo de abordagem? Na verdade, existem algumas vantagens importantes.
A primeira é que o trader não precisa tomar decisões ali na pressão do pregão. Ele precisa apenas executar o seu plano de trading. Com isso, ele não corre o risco de interpretar o mercado de forma equivocada em função do que ele possa estar sentindo no momento. E não rola aquela questão da incerteza sobre como agir. Porque do que fazer, né, diante daquela situação. Porque o plano de trading já está elaborado, já está definido, já está tudo ali. Ele só precisa seguir. A segunda questão, que eu também considero extremamente benéfica para o trader, é que ele terceiriza o resultado da operação para o mercado. Como ele é um mero executor de uma estratégia operacional e as regras já estão todas na mesa, ele apenas faz o trabalho dele, que é seguir o roteiro operacional e executar o plano. Independente do resultado, ele precisa executar o plano. Ele não tem o menor controle sobre o mercado. Ele tem controle sobre ele próprio e o seu papel é executar o plano. Então, se a operação der loss, não foi decorrente de alguma decisão que ele tomou equivocada ali. Não foi decorrente de algum erro que ele pode ter cometido. Foi simplesmente um movimento do mercado que naquele momento produziu uma movimentação que gerou uma perda. E se a operação der gain, também não há motivo para excesso de euforia, porque não foi mérito dele. O mérito dele foi ter executado o plano com perfeição. Então, quando você pensa dessa maneira, você não vincula gains a acertos e losses a erros. Gains e losses passam a ser meros eventos de probabilidade. Então, isso te ajuda a tirar a carga emocional das suas costas das operações. E a terceira vantagem que eu vejo é que quando você opera com objetividade, você pode testar sua estratégia operacional para confirmar se ela realmente é lucrativa. Portanto, você opera baseado em dados e não em achismo. Essa abordagem traz muito mais equilíbrio de emoções, mais estabilidade emocional, menos envolvimento emocional, né, com o resultado das operações e com a necessidade ali de ficar interpretando os movimentos do mercado e tomando decisões durante o pregão. Eu penso que esse tipo de abordagem nos ajuda diretamente no controle das nossas emoções diante de todos os desafios ali do pregão, né? Lidar com todas essas emoções é exatamente o que faz da atividade de trading algo tão desafiador, e talvez uma das mais desafiadoras do mundo, né? Agora, se você tem uma abordagem que te ajuda nesse processo e uma abordagem que deixa esse processo ainda mais difícil, qual que você deve optar? Eu acho que a escolha é meio óbvia. Eu iria pela abordagem objetiva.